Olá, tudo bem? Vamos tirar uma dúvida da palavra de Deus? Tem muita gente aí que fala que quando a gente abençoa Israel, nós somos abençoados. É o que se prega aí. Muitas igrejas pregam isso, né? E apresentam base bíblica para isso. Mas e aí? Isso é verdade? Vamos conferir na palavra de Deus. Nós estamos vendo aí o presidente da República querendo montar a embaixada brasileira em Jerusalém como uma forma de agradar os judeus, de agradar Israel, para que o Brasil seja abençoado. Ele está fazendo isso por orientação dos pastores que o apoiaram na eleição. Mas vamos ver se está certo, se esses pastores estão certos, se Bolsonaro está certo, se isso está de acordo com a Bíblia Sagrada. Vamos ver? Bom, primeira coisa que a gente precisa ver, a gente precisa ir para Gênesis capítulo de número 12 e versículo de número 2 e 3. Uma promessa que Deus fez para Abraão, que diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, baseado nessa promessa feita a Abraão, que é o patriarca, que dele começou todo Israel, né? Então, pega-se aqui o versículo 3 e diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Baseado nessa promessa, poxa, está corretíssimo. Nós temos que abençoar Israel. Que nós abençoando Israel, que é a descendência de Abraão, seremos abençoados. Baseado nesse texto. Mas a Bíblia você não pode pegar um texto único. Você precisa conhecer ela por inteiro. Você precisa entender ela por inteiro. A Bíblia é a regra de fé. Bom, Abraão não existe mais. Abraão morreu. Mas a promessa, ela passava de pai para filho, na sua descendência. E herança na Bíblia é como herança de rei. Quando morre o rei, quem fica no lugar do rei? O filho mais velho. Aí os outros são os outros. Herança é para o filho homem primogênito. É assim que funciona na Bíblia. É assim que funcionava na antiguidade. Não é igual hoje que divide a herança para todo mundo, por igual. Não, o filho primogênito mais velho, homem, é que tinha um privilégio. Bom, de Abraão nasceu Isaac. E Isaac recebeu a promessa. Vamos lá para Gênesis capítulo 26, versículo 2, que diz assim: Deus falando com Isaac: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Então Deus renovou a promessa para seu filho Isaac. Tá bom, até aqui, joia. Agora, quem foi a descendência de Isaac? Nasceram dois filhos, um chamado Esaú e o outro chamado Jacó. Nasceram gêmeos, porém Esaú nasceu primeiro. Jacó nasceu no calcanhar, mas perdeu a bênção. Não era ele a bênção, não era para ele a bênção. Bom, o que aconteceu? Esaú então era o abençoado. Só que acontece o seguinte, todo pastor prega isso. Esaú um dia teve fome e o seu irmão Jacó estava fazendo comida. Esaú chegou para ele e falou assim: ô, me dá um prato de comida aí, eu estou com fome. Jacó pegou e falou assim: me vende a tua bênção, eu te dou um prato de comida. Esaú pegou e falou assim: ué, de que me adianta a promessa? De que me adianta a bênção se eu estou com fome agora? Só quando meu pai morrer eu vou ter a bênção? Eu quero saber para já. Vendeu a bênção
para Jacó. Ou seja, a bênção era de Esaú, mas Esaú vendeu a bênção para Jacó. E aí a bênção passou para Jacó. Quer ver? Gênesis capítulo 32. Capítulo 32 e versículo de número 28, que diz: E disse mais. Não. 32 e 28. Vamos lá. Eu abri errado aqui. 32 e 28. Que diz assim: Então disse: Não chamarás mais o teu nome Jacó. Aí é Deus fazendo a promessa para Jacó. Mas Israel. Mudou o nome de Jacó para Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó. Então aqui nesse momento, olha a vitória de Jacó. Ele passou a ter a bênção. Mudou até de nome. Virou Israel. E aí você vê no capítulo 35, versículo 11, que diz assim, Deus falando a Israel, aí já no caso, que ele mudou de nome, hein? Disse mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutificai e multiplicai-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. Então a promessa passou para Jacó. Sabe por quê? Porque Esaú vendeu a bênção. Então a bênção não é assim, é do primogênito e pronto. Não, vendeu. Vendeu, dançou. Bênção passou para Jacó, que Deus mudou o nome para ser Israel. Até aqui todo pastor conta. Aí todo mundo fala, tem que abençoar Israel, tá vendo? A promessa é deles. Beleza, se você for lá para Mateus capítulo 1, aí você vai ver toda a descendência, né? E aí a gente chega no versículo 16 que diz: E Jacó, que é outro Jacó, não é o Jacó que eu falei, porque esse Jacó que eu falei mudou de nome para Israel, aqui é outro Jacó. E Jacó gerou José, José marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A descendência, se você for ver Mateus capítulo 1, ela vem vindo até chegar em Jesus. Jesus é o momento, é o ápice da promessa de Deus se cumprindo. Se cumpre em Jesus. E aí então a promessa era para quem? Para o povo de Israel, através de Jesus. Só que João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim: Veio para o que era seu. Quem era o seu? Israel. Mas, e os seus não o receberam. Esaú fez pouco da promessa e vendeu para Jacó. Israel fez pouco da promessa e não recebeu a promessa. Aí, meu irmão, quando você não recebe a promessa, você abre mão dela e você fica sem ela. Aí, a promessa ficou com quem? Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, meu amigo, a promessa deixou de ser de Israel. A promessa agora é dos filhos de Deus que receberam Jesus e que creram em seu nome. Você entendeu? Irmão, não acredito nisso não. A promessa é deles. Quando você não acredita, quando você abre mão da promessa para você e você transfere para Israel, você perde a bênção, viu, meu amigo? Você perde a bênção. A bênção é para você. Mas se você abrir mão, faz igual a Esaú, você perde a bênção. Mas quem não abre mão, quem crê em Jesus Cristo, recebe, crê no seu nome e se torna filho de Deus, esse aí recebe a bênção. Quer mais prova? Abre a tua Bíblia em Gálatas capítulo de número 3. Abre a tua Bíblia. Capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Não é o povo de Israel que é filho de Abraão hoje. São os que são da fé. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente
Abraão. A bênção agora não é mais para Israel, é para quem crê. Versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. Está dizendo aqui que é só um que recebe a promessa. E a tua posteridade é Cristo. Então não é para todo Israel. A posteridade vinha de um em um, filho mais velho, até que chegou em Cristo. E aí Cristo, quem crê nele, é filho de Deus, é herdeiro da promessa. Para concluir, o versículo 25 de Gálatas 3 diz assim: mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, não há israelita, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A promessa é para um. Sabe quem é esse um? É a igreja que crê em Cristo Jesus. Agora, para arrebentar, para você acreditar mesmo que a promessa não é para Israel, mas é para a igreja. Versículo 29 de Gálatas 3 diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Te pergunto, meu amigo, os israelitas creem em Jesus? Receberam Jesus? Não. Então eles não são de Cristo. Se eles não são de Cristo, eles não são descendência de Abraão e não são herdeiros da promessa, porque eles abriram mão da promessa. Agora, quem recebeu a Cristo é descendência de Abraão e herdeiro da promessa. Ponto final. Ponto final? Depende. Quando você começa a idolatrar Israel, vamos abençoar Israel, para a gente ser abençoado, porque eles são donos da promessa. Quando você começa a dizer que a promessa é deles e não é sua, você está abrindo mão da promessa. Aí sabe o que acontece? Você perde a bênção, você perde a bênção. A bênção não é de Israel. Besteira esse negócio de ficar transferindo embaixada, pensar que o Brasil vai ser abençoado por causa disso. Besteira. Cai na real. Estude a Bíblia e você vai entender. Eu peço a você, repassa esse vídeo para outros crentes. Repassa para o seu pastor. Fala para ele que você ouviu isso, que a promessa é sua, que não é de Israel. Esses camaradas que ficam aí inventando essa história, colocando bandeira de Israel na igreja, idolatrando Israel, para de bobeira. Adore a Jesus. É nele a promessa, é nele a descendência de Abraão, é nele a tua vitória e em mais ninguém. A Deus toda a glória. Deus te abençoe.